Nesta segunda aula do capítulo 6 do curso de Geometria Plana, são apresentadas as fórmulas de relações entre elementos do triângulo do lado de um polígono, tabela de valores para os ângulos centrais, seno e cosseno desses ângulos, soma dos ângulos externos de um polígono, soma dos ângulos internos de um polígono, número de diagonais de um polígono, valores dos ângulos de um polígono regular. Neste primeiro slide dessa segunda aula do capítulo 6 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 6.5, que mostra uma circunferência circunscrita em um triângulo de lado. No estudo da geometria, deve ser evitado o uso das fórmulas trigonométricas, que são motivo de estudos da área da matemática, denominada de trigonometria. Sempre que possível, devem ser usadas construções apoiadas em propriedades e postulados da própria geometria, e os cálculos de áreas e perímetros devem usar fórmulas derivadas das próprias construções. Mas nesse capítulo 6 do curso de Geometria Plana, são estudados polígonos regulares de 3 a 12 lados. Os polígonos de 7, 9 e 11 lados não são possíveis de serem construídos de forma exata, somente de modo aproximado. Neste slide serão apresentados os cálculos dos perímetros e áreas para os polígonos citados no slide anterior, que não podem ser construídos de forma exata. Para garantir a exatidão dos cálculos nesses três casos, são utilizados os valores de seno e cosseno da trigonometria. Para auxiliar no estudo, na figura 6.5 é apresentado o conceito de seno e cosseno para um ângulo de valor S dividido por 2, ou seja, o valor do ângulo metade do ângulo central, correspondente ao lado do polígono. A figura apresenta o triângulo de lado de um polígono que tem por lado o segmento de reta DF. O ângulo central tem valor S. Para definir o conceito de seno e cosseno, será utilizado o segmento de reta CE, o segmento de reta DE e o raio R. O ângulo que estará sendo estudado será o ângulo metade do ângulo S, ou seja, o ângulo S divididos por 2. Um ângulo de valor zero será composto pelo segmento de reta CB e outro segmento de reta CB superposto ao segmento de reta citado. Este slide apresenta os conceitos de seno e cosseno para o ângulo S dividido por 2. O seno do ângulo S divididos por 2 é formado pelo segmento de reta DE e o raio R, que tem valor igual à dimensão do lado divididos por 2, dividido pelo valor da dimensão do segmento de reta CD, que é o raio da circunferência. O cosseno do mesmo ângulo S divididos por 2, formado pelo segmento de reta CE e o raio R, tem valor igual à dimensão do segmento de reta CE, dividido pelo valor da dimensão do segmento de reta CD, que é o raio da circunferência. Se a dimensão do raio for considerada unitária, o valor tabelado para o seno e cosseno para os diversos ângulos é a própria dimensão dos segmentos de retas DE e CE. Neste slide são apresentadas as fórmulas para cálculo da área do triângulo do lado, a área total do polígono regular e o perímetro do mesmo polígono. Ou seja, conhecendo-se os valores do lado e do apótema com relação ao raio da circunferência circunscrita, todas as demais grandezas de um polígono são conhecidas. Como já citado, somente serão usados os valores de seno e cosseno nos casos onde o cálculo exato não for possível usando as estruturas e construções da geometria plana. Neste slide é apresentada a tabela de valores para o seno e cosseno para os valores dos ângulos centrais S e o correspondente ângulo metade S divididos por 2 para cada um dos polígonos estudados neste capítulo. Lembramos que o ângulo central tem valor de 360 graus dividido pelo número de lados do polígono. Este slide apresenta a soma dos ângulos externos para qualquer polígono. Para um determinado polígono, se for iniciada a soma dos ângulos externos com o valor do ângulo externo de um determinado vértice, e em seguida for somado o valor do ângulo externo para os próximos vértices no sentido horário, prosseguindo até o último vértice,
teremos que o prolongamento dos lados realiza uma volta total de 360 graus. Ou seja, a soma dos valores de todos os ângulos externos de um polígono é 360 graus. Neste slide é apresentada a soma dos ângulos internos para qualquer polígono. A soma dos ângulos interno mais externo em um determinado vértice é de 180 graus, pois o ângulo interno e externo em um determinado vértice são suplementares. Assim, a soma total de todos os ângulos internos mais externos de um polígono é igual a 180 vezes o número de lados. Mas como já apresentado, a soma dos valores de todos os ângulos externos é igual a 360 graus. Assim, se subtrairmos 360 graus do produto de 180 graus vezes o número de lados, teremos a soma dos valores dos ângulos internos. Este slide apresenta o cálculo do número total de diagonais de um polígono regular qualquer. A diagonal de um polígono é um segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes. Assim, para um determinado vértice, o número de diagonais possíveis é igual ao número de vértices menos 1, que é o próprio vértice de onde a diagonal é originada, e mais menos 2, que são os dois vértices adjacentes que não são diagonais, mas lados. Assim, o total de diagonais é o número calculado de acordo com o citado anteriormente, multiplicado pelo número de vértices do polígono, e o total final dividido por 2, pois a mesma diagonal foi contabilizada no cálculo duas vezes. Assim, a fórmula final de cálculo é dada pelo número de vértices n multiplicado pelo número de vértices n menos 3 e o resultado final dividido por 2. Este último slide dessa segunda aula do capítulo 6 do curso de Geometria Plana recapitula os valores de cada um dos ângulos de um polígono regular interno e externo. O valor de cada um dos ângulos externos de um polígono regular é igual à soma total dos ângulos externos dividido pelo número de lados ou de vértices. Ou seja, o valor de cada um dos ângulos externos é 360 dividido pelo número de lados ou de vértices. O valor do ângulo interno de cada vértice é igual à soma total dos valores dos ângulos internos mais externos, multiplicado pelo número de vértices menos 360 graus, que é o valor da soma dos ângulos externos. Como 360 graus é igual a 2 vezes 180, podemos ter a fórmula um ângulo interno como 180 multiplicado pelo número de vértices menos 2 dividido pelo número de vértices. Também o valor do ângulo interno de um vértice é igual a 180 menos o valor do ângulo externo, pois o ângulo interno é suplementar ao ângulo externo.